concurseiro! Olá, concurseira! Rota das 11. História do Brasil, História da Bahia. 11 questões especiais para você ficar se preparando para o concurso confirmadíssimo. Concurso autorizado pelo governador Rui Costa. 2.000 vagas, segmentadas em 2 etapas. 1.000 vagas para 2020, 1.000 vagas para 2021. Então vamos lutar. Enquanto o edital não sai, Rota das 11. Hoje com o tema a independência do Brasil. Na verdade, o termo mais correto é utilizar o processo da independência do Brasil, que é comum os historiadores avaliarem que a partir do século XVIII, especialmente a segunda metade do século XVIII, que marca a crise do antigo regime, e quando eu falo antigo regime, é o binômio absolutismo-mercantilismo. Esse antigo regime que é o sustentáculo, a base do Império Português, do Império Espanhol. No entanto, as ideias iluministas que impactaram a Europa, Revolução Francesa, também eu posso acrescentar a independência dos Estados Unidos, foram eventos que contribuíram para a busca da liberdade, da fraternidade, da igualdade. As ideias de John Locke, Rousseau, Diderot, D'Alembert ganharam muito espaço na América Portuguesa. Assim, a Inconfidência Mineira, a Conjuração Baiana, a Revolução de 1817 são eventos que marcam esse desgaste entre a colônia Brasil e a metrópole Portugal. A independência do Brasil que deve ser compreendida como um arranjo político. A elite entra em um acordo e formaliza, através de Dom Pedro I, essa independência política em 1822. Outros fatores externos que contribuíram para a independência do Brasil, além desse suporte liberal, a Inglaterra interessada no fim do tráfico negreiro. Posteriormente, a Inglaterra vai pressionar o Brasil para acabar com a escravidão, uma vez que a Inglaterra é a grande potência industrial no início do século XIX. Há também interesses dos Estados Unidos pós-independência do Brasil, na chamada doutrina Monroe, América para os americanos. Salientar também a Revolução Liberal do Porto de 1820, que vai exigir o retorno da família real, sim, a família real que desembarcou no Brasil em 1808, devido àquele projeto de Napoleão Bonaparte de prejudicar a Inglaterra através do bloqueio continental. Como Portugal estava subserviente à Inglaterra, desde o Tratado de Panos e Vinhos, o Tratado de Methuen, do início do século XVIII. Assim, entender o processo da independência, eu preciso trazer elementos externos: iluminismo, Revolução Francesa, Revolução Industrial, independência dos Estados Unidos; fatores internos, as revoltas emancipacionistas, Inconfidência Mineira, Conjuração Baiana, Revolução de 1817, a Era Napoleônica também, porque aí o bloqueio continental e a transmigração da família real para o Brasil sendo elevado à categoria de Reino Unido em 1815, com a queda de Napoleão Bonaparte, num famoso Congresso de Viena. Para Portugal participar, teria que levar o Brasil à categoria de Reino Unido. Então, não foi do dia para a noite que essa independência política foi construída. É processual essa independência. Contou com a participação do povo, professor? Não. A independência, 7 de setembro de 1822, é uma independência que vem atender um projeto, ou é um projeto da elite, é um arranjo político. O povão fica de fora. O Brasil continua escravocrata. 1822 tem início o chamado Primeiro Reinado. Porém, a Rota das 11 vai se concentrar
em resolver questões relacionadas à independência do Brasil. Vamos lá, independência do Brasil, trabalhar a primeira questão que você baixa aí, pega aí, né? Baixa na tua tela a primeira questão, Rota das 11, para você ficar aí, né? Tranquilão, ficar aí, né? Tranquilona e responder bem, né? As questões e se preparar também, muito bem, para o concurso da PM Bahia. Vamos lá, a primeira questão já na tela para você, fazendo referência à independência do Brasil, esse arranjo político, contando com a participação da elite, a elite que vai entrar assim em choque, a elite portuguesa, porque teremos dois grupos formados no contexto da independência, a elite que forma um partido português e a elite que forma, né? A elite que forma o partido brasileiro. Essa é a constituição desse cenário, né, da independência do Brasil. Então, vamos responder a primeira questão rapidinho aí, ó, a primeira questão para você chegar muito forte no concurso da PM Bahia. Vamos lá, primeira questão. A transferência da corte, que se deu em 1808, portuguesa, né, para o Brasil, proporcionou o quê? Letra A, ampliação do controle metropolitano sobre as atividades coloniais e o maior enquadramento do Brasil às estruturas do antigo sistema colonial. Não. Porque com a chegada da família real, o que se tem é o quê? É um passo a mais para o Brasil, né, alcançar a sua independência. Porque a metrópole agora vai estar na colônia. Então, não tem essa situação colocada na letra A. Então, letra A está fora. Vamos ver aí a letra B para vocês chegar tinindo, né, nesse concurso. O estabelecimento de interesses convergentes entre membros da burocracia imperial, proprietários rurais, a elite que eu falei, e comerciantes, base sociopolítica decisiva para o processo de emancipação política em 1822. Rota 1, letra B de bola. O erro da C, a mudança da capital do vice-reino Brasil para o Rio de Janeiro, não. A capital, a transferência já ocorre no século XVIII, 1763, de Salvador para o Rio de Janeiro. A letra D de dado, a emergência de uma burguesia mercantil interessada em modernizar o Brasil pelo rompimento de laços coloniais. Não vai ter esse rompimento, porque mantém-se a escravidão, a própria estrutura de poder, né, o império. A letra E, maior dispersão dos domínios portugueses na América em função das rivalidades regionais. Não, só fica a letra B de fato. Rota 2, a independência política do Brasil não representou alteração qualitativa no sistema social. Isso porque, letra A, proibição da vinda de imigrantes de qualquer país, não. Com a chegada da família real já tem a chegada também dos franceses, a missão artística francesa. A letra B, predominância de brasileiros nos principais cargos da burocracia estatal. A letra C, liberdade de culto e de imprensa, livre acesso à propriedade da terra às pessoas de qualquer classe social, não. A dificuldade de ter acesso à terra mantém-se até hoje. A letra E, o trabalho escravo, sim, presente em todas as atividades produtivas. Rota 2, letra E, mantém-se a estrutura escravocrata, mantém-se essa estrutura da desigualdade. Rota 2, letra E. Rota 3, observe o seguinte texto. Ser livre, um povo livre vive num país livre, na cidade livre, na rua livre, na casa livre. Colônia e escravidão caminham na mesma direção. Quem declara independência e não declara abolição vai ver, não é livre, nada apenas mudou de patrão. A liberdade da nação é a soma das liberdades de cada cidadão.
Milton Nascimento, esse texto bacana. Então, com relação ao dia 7 de setembro, pode-se afirmar que, letra A independência demonstrou que, mesmo não havendo abolição da escravidão, houve ganhos, especialmente para o povo, não para a elite. O projeto da independência atende os interesses da elite, dos latifundiários, proprietários de terras, comerciantes. A letra B, Dom Pedro I mudou os moldes da economia brasileira, manteve-se a economia agrária, não permitindo que se reproduzissem as mesmas características do período colonial, mas manteve-se, a base agrária. Letra E, ao se instaurar a monarquia do Brasil, seguindo o modelo da monarquia norte-americana, não, até porque nos Estados Unidos implantou-se a república, rompiam-se com os acordos, rompiam-se os acordos econômicos com a Inglaterra. Não. A letra D, a monarquia brasileira passou a ser organizada a partir de ideais populares, nem pensar. A letra E, a independência concretizou as aspirações de quem? Da elite agrária brasileira. Rota 3, letra E. Rota 4. A independência do Brasil, ao contrário da maioria dos países americanos, foi a única colônia que, ao proclamar a independência, em vez de buscar estruturar a forma de governo e implantar a república, implantou a monarquia. Então, a independência do Brasil, ao contrário da maioria dos países americanos, se deu de forma negociada e entre os historiadores é consenso de que não ocorreram mudanças radicais na sociedade e na economia brasileira, na medida em que permaneceu a estrutura agrária, a produção de bens primários para a exportação e o trabalho escravo. Qual o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil no contexto do governo James Monroe? Estados Unidos, doutrina Monroe, América para os americanos. Os Estados Unidos foram os primeiros a reconhecer a independência do Brasil, letra E, rota 4, letra E. Rota 5, a independência do Brasil, nos moldes que ela efetivamente ocorreu, é um processo que se desenvolveu a partir de 1808, com a chegada da família real. Indique a frase que justifica tal afirmação. Em 1808, data do início da Inconfidência Mineira, não. Inconfidência Mineira é 1789. Letra B, em 1808 ocorre a vinda da família real para o Brasil e o consequente rompimento desta com Portugal, não. A transferência da família real ocorreu devido ao bloqueio continental. Embrolha aí com Napoleão Bonaparte. Letra C, nesse caso, ocorre a abolição da escravidão, também não. A abolição da escravidão no Brasil, 1888. Letra D, 1808 marca o fim do pacto colonial. Na prática, sim, em virtude da revogação da política de monopólios coloniais. Letra E, 1808 é a data da elevação do Brasil à condição de Reino Unido. Não, é 1815, no contexto do Congresso de Viena, após queda de Napoleão Bonaparte. Rota 5 fica letra D de dado. Vamos agora para a rota 6, nesse pique, viu? Essa aqui no TAF, Rota das 11. Rota 6, a Revolução do Porto, conhecida também como Revolução Constitucionalista do Porto de 1820, de caráter liberal, pode ser considerada decisiva para a independência do Brasil, porque exige o retorno de Dom João, além de limitar o poder desse rei. Agora, por tabela, quando Dom João volta para Portugal, eles exigem a recolonização do Brasil. É quando, 1820, que a princípio houve a comemoração, Dom João vai embora, mas em seguida os rebeldes, os revolucionários de 1820 vão exigir que o Brasil volte à condição de colônia. É quando começa todo o impasse. A letra A, garantia a autonomia da colônia implementada durante a permanência do governo português no Brasil, não. Fortalecia, na letra B, os grupos liberais radicais, também não.
Letra C, impunha à colônia um programa de reformas liberais com a proibição do tráfico negreiro, não. Letra D, transferir a colônia de caráter reformista do capitalismo industrial. O Brasil será impactado pelo capitalismo industrial no final do século XIX e o que os geógrafos, né, chamam, assim como os historiadores, Revolução Industrial vem impactar o Brasil em 1840, no governo de Vargas. A letra E, ameaçava os interesses dos grupos brasileiros, sim, ao exigir que o Brasil fosse recolonizado, tá? Tentando reverter várias medidas tomadas por Dom João no Brasil, porque a gente não pode negar que as medidas joaninas contribuíram para o avanço no processo da independência. Rota 6, letra E. Vamos agora para a rota 7. No contexto da independência política de Portugal, no contexto da independência política do Brasil de Portugal, é correto afirmar que, letra A, no Congresso de Viena, que foi uma reunião para redefinir o que fazer com a Europa com a queda de Napoleão Bonaparte em 1815. Os adversários de Napoleão I tomaram várias decisões a favor do liberalismo. Não, o Congresso de Viena, capital da Áustria, é conservador, tá? Inclusive vai ter o princípio da restauração, restaurar absolutismo, restaurar mercantilismo. Letra B, a Revolução Constitucionalista do Porto de 1820 defendia a ampliação do poder real, não, limitação do poder real. Era a bandeira dos revoltosos em 1820, conhecida também como Revolução Liberal do Porto. Porto, a cidade de Portugal. A letra C, o regresso de Dom João, sim, a Lisboa, significou a vitória da burguesia liberal portuguesa. A letra D, ao jurar a Constituição de 1824, Dom Pedro I aderiu às teses democráticas, não, porque a forma como Dom Pedro assume o poder no primeiro reinado, o poder moderador, está acima dos três poderes, o executivo, o judiciário e o legislativo. A letra E, a abertura dos portos e os tratados de 1810 favoreceram os comerciantes portugueses. Na verdade, o que você tem com a abertura dos portos? Benefícios para a Inglaterra, a nação industrializada que vai faturar bastante com isso, né? Assim, só fica a letra C. Deixa eu voltar aqui, pessoal. O regresso de Dom João significou vitória da burguesia liberal portuguesa. Vitória da burguesia liberal portuguesa, não brasileira, né? Porque vai exigir a recolonização do Brasil. Até porque você tem aqui uma aristocracia agrária. E claro, pessoal, se foi a burguesia que organizou a revolução, que exigiu o retorno de Dom João, então vai trazer benefício para ela. Então, só fica a letra C aqui, tá bom? Rota 8. Em troca do reconhecimento de sua independência por parte da Inglaterra, o Brasil assinou um tratado em 1826, galera. A Inglaterra, desde que Dom João chegou ao Brasil, fica pressionando para aprovar leis para pôr fim ao tráfico negreiro, porque isso iria trazer benefícios, né, para a Inglaterra, a nação industrializada. Então, ela vai desejar justamente o fim do tráfico negreiro. Letra A, rota 8, letra A. Vamos agora para a rota 9. Rota 9, a independência do Brasil. Letra A, se caracterizou por ter sido um processo revolucionário, não. Transferência de poder do papai, Dom João, para o seu filhinho, Dom Pedro. E você acha que os baianos vão aceitar isso? Não, por isso que você tem aí, o 2 de julho de 1823, tem também em Pernambuco a Convenção do Beberibe, no Pará. A galera não aceita, não é bobinha, cara. Então, volta o pai para Lisboa. Quem fica é o filho, isso é independência, isso é ruptura? Não. Letra B, foi fortalecida pelos defensores do liberalismo político que pretendiam não apenas a emancipação política, mas a alteração das estruturas econômicas. Falsinha. A elite quer mudança política ou autonomia política sem mudanças sociais. A letra C resultou do receio de Dom Pedro I perdeu o poder? Não. Letra D foi um arranjo político. O que é um arranjo? Arrumadinho.
arrumadinho, um acordo firmado com a elite. E sem exagero, tá? Se pegar o Brasil da independência, 1822, através desse arranjo, a 2019, o Brasil é um país com milhares e milhares de arranjos políticos. No âmbito municipal, no âmbito estadual e federal. Troca de favores, jogo de interesses. É só perceber os números da desigualdade no nosso país. Então, letra D está correta. Foi um arranjo político que preservou a monarquia como forma de governo e também os privilégios da classe proprietária. Mantém-se a escravidão, a desigualdade, preconceitos. Letra E. Foi defendida pela aristocracia rural que apoiava a emancipação dos escravos. Não, né? Essa aristocracia aqui é proprietária de escravos. Vamos agora para a rota 10. Dentre os fatores que levaram os Estados Unidos a reconhecer a independência do Brasil, em 1824, estão a letra A, identificação com a forma de governo adotada no Brasil, não. Nos Estados Unidos, o modelo é democrático, uma república democrática. Aqui no Brasil é a monarquia absolutista, autoritária, com o estabelecimento do poder moderador. A letra C é a correta. Doutrina Monroe, em referência ao presidente dos Estados Unidos, James Monroe, que governou de 1817 a 1824. De América para os americanos, para eles, né, estadunidenses, não para nós americanos, do Sul, né, os sul-americanos, que Eduardo Galeano tem um livro, né, um clássico, né, As Veias Abertas da América Latina, né, que ele classifica os sul-americanos como los monos, os macacos que ficam imitando, né, tudo que vem dos Estados Unidos. E você, concurseiro, você, concurseira, você agora vai fazer um rol, uma lista do que faz durante o dia ou durante a semana. Acesse as redes sociais, Instagram, Facebook, ou WhatsApp, produção norte-americana. Gosta de ir ao shopping, assistir aos Vingadores. Você tem The American Way of Life, o modo de vida americano. E isso é um processo que começou aqui, olha, com o reconhecimento da independência em 1824, no contexto da década de 60, 70, a política da boa vizinhança, e assim vai. Vamos embora, Brasil! E o Brasil também adotou, né, na proclamação da República o nome que tem como referência os Estados Unidos. Estados Unidos do Brasil. Até a bandeira da proclamação da República, ela é similar, né? A alteração nas cores, em vez do azul, do vermelho e do branco, aqui inseriu-se, né, o amarelo, o azul, né? Mas aí você tem esse modelo, esse jeito, nesse modo de vida americano que os brasileiros já estão, né, desenvolvendo há um bom tempo. Então, rota 10, letra C de casa. Rota 11. A respeito do processo de reconhecimento externo da independência do Brasil, pode-se afirmar que a Áustria liderava a forte reação contra a independência brasileira, não. Letra B, os Estados Unidos desenvolveram séria resistência, não, foi o primeiro país a reconhecer. Letra C, a Inglaterra serviu de mediadora no processo de reconhecimento e o Brasil teve que indenizar, né? Teve de indenizar Portugal. Foi isso que Dom João quis. Olha, eu quero uma indenização e ser considerado o imperador perpétuo do Brasil, né? Brincadeira, né? E já começa com saldo negativo, né? Porque o dinheiro que tinha no Banco do Brasil, Dom João leva, saldo negativo, Portugal, para reconhecer a independência, vai cobrar essa indenização, o Brasil não tem grana, pede dinheiro emprestado à Inglaterra e aí já começa a dívida externa. Vamos que vamos, concurseiro! A história do Brasil é pesada, viu? A história do Brasil é pesada, mas eu sou apaixonado por essa história. Eu amo essa história. Eu amo a história do Brasil, eu amo a história da Bahia, a história de Pernambuco, a história do Nordeste. Olha, quem não gosta de história, não sei, viu? Porque é demais. História é uma viagem fantástica. Se eu pudesse, ficaria aqui, olha, contando história, mas fica para a próxima Rota das 11, porque aqui você sabe. E você tem um compromisso agora, viu? De compartilhar esse vídeo, dar aquele like. Olha, se você, por dia, trouxer um amigo
para se inscrever no canal já ajuda. Ah, professor, isso se transforma em quê? O vídeo vai ser mais visualizado, o canal pode ter autonomia, porque o YouTube está dificultando a nossa vida, viu? Mas se fizer isso, eu agradeço de coração mesmo. É uma forma de dizer, valeu professor, continue fazendo mais rota. Cada like representa um agradecimento, é sério. Uma forma de dizer, estou com o senhor, porque não é fácil, a correria é grande. Mas eu sei que seu sonho vale muito e vale muito acompanhar a próxima Rota das 11, porque o concurseiro disciplinado será aprovado. PM Bahia!